Olha, se você é investidor de longo prazo, quer proteger e multiplicar o seu patrimônio, tem um ponto que seria importante você mudar na tua carteira nessa reta final de ano, para te preparar e se proteger daquela que a gente chama de a maior transferência de riqueza dos últimos anos. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Presta muita atenção em tudo que o meu sócio Felipe Almeida te mostrar. Deixa o dedo no like e bora pro conteúdo. Vamos lá e, primeiro de tudo, vamos dar uma olhada como é que está o contexto do Brasil esse ano. Como é que a gente está terminando o ano de 2025? Bom, o primeiro aspecto que a gente tem que analisar é como é que está o resultado das contas públicas. Será que o Brasil está conseguindo gerenciar bem o equilíbrio entre o que se arrecada com o que se gasta? E a verdade é que não. Se a gente olha para a metade do ano passado, julho de 2024, o déficit nominal do Brasil estava batendo recorde. Lembrando que o déficit nominal é aquele que pega todas as arrecadações que o Brasil tem através de impostos, retira todos os gastos e depois ainda coloca os juros da dívida. Afinal de contas, se tem dívidas, tem juros para pagar. E aí, no ano passado, a gente viu que o resultado estava bem ruim. Sendo que a meta para esse ano de 2025 era inicialmente conseguir ter um superávit, ou seja, arrecadar mais do que gasta. E aí, depois a meta já mudou. Para 2025, a expectativa era ficar no 0 a 0, pelo menos empatar. Sendo que, na realidade, o que a gente está vendo para o final desse ano, na verdade, é um déficit primário ainda na casa de 70 bilhões, sendo que a meta era de déficit zero. E aí, muito provavelmente, o que vai acontecer é que a gente vai finalizar o ano muito parecido com isso aqui, ó, déficit nominal, que já superou 1 tri de resultado acumulado nos últimos anos. Ou seja, esse é um cenário que está dado, está acontecendo no Brasil. E aí muita gente pode falar, Felipe, mas boa parte dos países do mundo também estão em déficit nesse momento. Se a gente for olhar para uma comparação do Brasil com outros países, a gente está coladinho ali na Bolívia, elencando os lanternas na relação déficit sobre PIB em 2025. Então a única conclusão possível é que a gente já queria estar controlando as contas públicas, mas não está. E aí, se a gente continua gastando mais do que a gente arrecada, para fechar esse gap e continuar pagando as contas públicas, a gente precisa aumentar a nossa dívida. Se a gente olha para meados desse ano, já estava em 7,8 trilhões de estoque. Sinceramente, não precisa a gente ir muito longe para entender que uma dívida em ascensão numa economia, ela tem muito mais cenários negativos do que positivos. Por isso, vários economistas já alertaram para a alta contínua da dívida pública nesse governo. Para você ter uma ideia, de janeiro para cá, desse ano de 2025, a dívida bruta já subiu 7%. Então é como se o reservatório de água, de dinheiro que entra no governo, ele tivesse sempre vazando, tanto pelos gastos quanto pelos juros da dívida, que ainda está alta demais. E aí é claro que na tentativa de tentar reequilibrar as contas, o governo vai buscar arrecadar mais recursos. E a principal forma de fazer isso é através de impostos. Não à toa, foram mais de 27 vezes nos dias atuais de aumentos de impostos que a gente viu nos últimos 3 anos. Um exemplo recente disso é a tributação dos dividendos, que passa a valer no primeiro dia de 2026. Muito na ideia de compensar a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais no Brasil, que a princípio parecia uma medida muito boa, só que veio com uma contrapartida. Em uma proposta que estabelece uma alíquota de 10% de imposto de renda para quantias totais que superassem ali 50 mil reais por mês ou 600 mil por ano. Então, se a gente tem um descontrole fiscal ainda acontecendo nas contas públicas, uma dívida que está subindo e uma tentativa desenfreada de aumentar imposto que ainda não está sendo suficiente, é natural que um combo como esse, numa economia, demonstre menos confiança, tanto para o investidor interno quanto externo. E como a gente não sabe quando as contas públicas vão se controlar ainda, é natural que isso cause uma pressão inflacionária. E se tem pressão na inflação, tem juros mais altos na economia. Recentemente, essa semana, a gente acabou de ver o Copom mantendo a taxa Selic em 15%, o maior patamar dos últimos 20 anos. E a principal razão disso ainda é a pressão inflacionária, já que a nossa inflação atual segue acima da meta, com expectativa de só se acomodar lá para 2027. E aí isso aqui fecha uma bola de neve. As contas do governo não fecham, por isso ele tem que fazer mais dívida. Sendo que por causa dessa atitude, os juros ficam mais altos. E quanto maior é a dívida, maior é os juros dessa dívida, já que a nossa taxa de juros está em patamares altos. E é justamente por isso que o próprio governo chegou a alertar um possível colapso das contas públicas em 2027, caso tudo siga como está. E aí, se a gente olha para tudo isso, entende como o Brasil está agora, a gente começa a pensar em duas consequências disso aqui para esse vídeo. A primeira delas é que eu e você, nós vamos pagar mais imposto. Se tem criação de imposto, se tem aumento de fiscalização, é natural que a arrecadação total, ela suba. Mas é justamente aqui que também entram formas legais de pagar menos imposto. Isso nunca foi tão importante no planejamento financeiro. E eu vou te mostrar isso logo aqui na frente. Só que, além de que a gente vai pagar muito imposto, uma outra coisa que vai acontecer como consequência disso tudo é que vai ter muita gente, muitos investidores agindo no desespero. Pessoas que olham para esses juros na máxima histórica, por exemplo, olham para todo esse cenário no Brasil e pensam, poxa, eu vou correr para renda fixa.
eu vou investir tudo nos juros altos porque é muito melhor, é muito mais seguro. É o caso do Guilherme aqui, que comenta que se tivesse colocado tudo no CDI desde o início, teria tido uma rentabilidade muito melhor. Ou o Henrique dizendo que a Selic vai para 19. Ou o Walter aqui dizendo fica na Selic. E ainda tem um outro tipo de investidor, aquele que acha que esse é o momento justamente de sair dos investimentos brasileiros. Como o Bruce ali, que diz que se fosse rico ele ia cair fora do Brasil. Ou o Cassiano ali dizendo que ia apostar no Brasil nessa altura do campeonato. E por fim o Frederico aqui dizendo que a estratégia é sair do Brasil. Só que enquanto isso, nesse mesmo momento, existe uma entrada de capital estrangeiro que pode ter o maior saldo em 2 anos no mercado brasileiro. E o que a gente está vendo posicionado aqui na nossa tela é justamente a próxima transferência de riqueza que já está começando a acontecer. Todas as vezes que existe venda no pânico em algum momento de dificuldade do país, todas as vezes que as pessoas correm desesperadas para a falsa segurança da renda fixa, principalmente na hora que o risco parece maior, é justamente nesses momentos que a gente vê um movimento onde o dinheiro sai da mão das pessoas que não têm clareza e passa para a mão das pessoas que realmente têm um método de investimento. E sabe passar bem por qualquer cenário do mercado e sabe, inclusive, que é justamente nos momentos de maior volatilidade que as principais oportunidades aparecem. Isso foi assim em 2016, isso foi assim em meados de 2020, isso foi assim em todas as crises passadas. Agora, dito tudo isso, o que é que você pode fazer até o final desse ano, até 31 de dezembro de 2025, para pagar menos imposto e, inclusive, para daqui para o ano que vem já começar a melhorar os resultados da sua carteira? Bom, vamos por partes aqui. Existem iniciativas que são chamadas de elisão fiscal, que nada mais são do que movimentações inteligentes que você pode fazer para ter um benefício fiscal, para pagar menos imposto. Eu te listo 3 aqui que estão em vigor nesse momento, do final do ano de 2025. A primeira delas é fazer o uso de uma previdência privada do tipo PGBL para você. Nessa tabela que está na tela para você, eu deixei uma explicação detalhada sobre isso. Imagina agora que você tem uma renda bruta anual de R$240 mil, que você ganha lá do teu salário, do teu prolabore, da tua comissão, mas que está sujeita a pagamento de imposto de renda. Ora, a gente está falando aqui de uma renda média mais ou menos de uma pessoa que tem R$20 mil de renda mensal. Olha o cenário dessa pessoa aqui sem investir através de uma previdência privada PGBL. A base de cálculo dela no ano seria um salário de R$240 mil com um imposto de renda de 27,5%. O que daria um pagamento de imposto aproximado em R$52 mil. Agora, olha o outro cenário de uma pessoa que usa inteligentemente uma previdência privada do tipo PGBL. Com a mesma renda bruta anual, ela faria uma contribuição no teto anual do PGBL, que é 12% da tua renda bruta tributável. Nesse exemplo aqui, R$28 mil. E o principal benefício vem a partir de agora. A base de cálculo desse investidor que usou bem a previdência privada, ela reduziu. Perceba que ela saiu de R$240 mil para R$211 mil para o investidor no segundo cenário. Ou seja, ele deixa de pagar R$52 mil ao ano de imposto de renda e passa a pagar R$44 mil. Uma economia imediata de mais de R$7.900 só por fazer uma boa escolha fiscal no teu planejamento. E isso aqui já parece muito bom. Quase R$8 mil economizados no ano para pagar menos imposto, só que fica ainda melhor quando a gente olha para o longo prazo. Se a gente fizesse uma projeção simples aqui de um patrimônio mais ou menos como esse, de R$7.900 aportados na previdência privada todos os anos, por 20 anos seguidos, com a rentabilidade de 8% ao ano, você iria acumular um patrimônio no futuro de mais de R$1.400.000, tudo por não pagar imposto no dia atual. E aí é óbvio que lá na frente você vai precisar pagar um imposto de renda sobre essa tua aplicação, que pode chegar a ser somente 10% sobre o lucro. Ou seja, você está trocando uma alíquota de imposto de renda de 27,5% hoje para uma de 10% daqui a anos, quando o seu dinheiro já foi amplificado pelo investimento em uma previdência privada. Na simulação aqui, a gente está falando de um resultado líquido de mais de R$1.200.000 contra um resultado potencial de R$850 mil para quem não usa a previdência privada. Uma diferença de mais de R$400 mil só por aplicar uma estratégia assertiva. A previdência é uma forma muito utilizada dos investidores, principalmente aquele que já tem uma renda um pouco maior, de 10, de 15, de 20, de R$30 mil e que faz a declaração anual na forma completa. Só que o mais importante disso tudo é que para você aproveitar esse benefício fiscal ainda para o ano de 2025, você tem que fazer o teu aporte de até 12% da tua renda bruta até o final desse ano. Então essa é a primeira forma que existe aqui e você precisa agir para reduzir o teu pagamento de imposto. A segunda forma é, se você tem uma empresa, se você é sócio ou um sócio significativo de alguma empresa, faz muito sentido pensar em fazer uma distribuição de dividendos até o final desse ano. Há alguns vídeos atrás, algumas semanas atrás, a gente já falou que a tributação de dividendos foi aprovada e ela começa a valer na virada do ano, no dia 1º de janeiro de 2026. E é justamente por isso que tem muitas empresas que fizeram uma corrida agora no final
final desse ano para distribuir o dividendo ou acumulado ou já prevendo os próximos anos. Porque afinal de contas, o que a legislação diz é, caso você já faça um anúncio de declaração de dividendos até dia 31 de dezembro de 2025, você pode fazer o desembolso real do caixa da sua empresa desse dividendo até 2028, mas você continua isento. E é por isso que teve muita empresa que já fez um anúncio previsto dos lucros dos próximos anos, da distribuição dos próximos anos, e vai realmente pagar, desembolsar esse caixa em 2026, 2027 e até 2028. Na própria Bolsa de Valores, a gente viu muitas empresas fazendo esse movimento com anúncios aqui muito fortes de dividendos. Todos para dezembro desse ano, para aproveitar o benefício fiscal que ainda resta. Então esse é um caminho similar que pode ser seguido por acionistas de empresas próprias, mas você precisa realizar essa distribuição até dia 31/12. E uma terceira forma de você economizar, pagar um pouco menos de imposto, está vigente há pouco tempo. O Senado aprovou agora em novembro um projeto que permite a atualização do valor dos imóveis no imposto de renda. Porque o que é que acontece no mercado imobiliário hoje? Imagina lá que você comprou um apartamento de R$200 mil há uns 15 anos atrás. Ora, na tua declaração de imposto de renda, como é que você faz? Você sempre vai declarar o teu valor desembolsado lá atrás, os mesmos 200 mil. Só que a gente sabe que o valor de mercado desse teu imóvel hoje, ele não é mais 200 mil. Vamos imaginar que ele vale mais ou menos R$1 milhão em valor de venda hoje. Ou seja, tu teria ali uma valorização de mais ou menos R$800 mil de teu capital. O que é que acontece? Se você for vender esse teu apartamento hoje e você vender realmente por R$1 milhão, você precisa pagar imposto de renda sobre esse lucro, sobre essa diferença de 800 mil. E normalmente o imposto que você vai pagar aqui é de 15%. Ou seja, a gente está falando que em cima de 800 mil reais, que foi a tua diferença, pagando 15% de imposto de renda, tu pagaria um imposto ali de 120 mil reais. O que é que a Receita Federal está propondo nesses últimos dias de 2025? Ele está dizendo o seguinte, olha só, eu vou te dar uma alíquota menor para tu pagar imposto. Ao invés de pagar 15%, como tu iria na venda, se tu quiser atualizar o valor do teu imóvel hoje, tu vai pagar só 4%. Ou seja, é tu chegar lá na Receita Federal e dizer, olha só, eu comprei o apartamento por 200 mil reais, hoje ele vale R$1 milhão. Então, deixa eu te pagar logo o imposto que eu devo aqui, em cima dos 800 mil reais, só que eu não vou pagar 15%, eu vou pagar 4% nesse cenário. Ou seja, você precisaria desembolsar nesse momento R$32 mil, mesmo sem vender o teu apartamento, mas para já deixar o teu valor atualizado na tua declaração de imposto de renda. Ou seja, nas próximas vendas que você for fazer no futuro, você não vai atualizar o valor lá dos R$200 mil, que foi o preço que tu comprou. Você vai atualizar somente a partir do R$1 milhão daqui para frente. Quais são as contrapartidas que o governo pede aqui? Você não pode vender esse teu apartamento, esse teu imóvel pelos próximos 5 anos, só depois disso. E você tem que desembolsar esse dinheiro agora. Afinal de contas, todo mundo tem somente 90 dias a partir do início dessa lei aqui, que foi em novembro, para decidir se vai querer aderir ao programa ou não. Aí tem muita gente aqui que pensa, Felipe, mas aí eu vou estar pagando imposto de renda sobre a inflação. Afinal de contas, esses 200 mil que se transformaram em R$1 milhão não é só valorização do meu ativo. Tem muito poder da inflação aqui nesse crescimento de valor também. E isso é verdade, sim, você está pagando imposto sobre a inflação. Só que isso já aconteceria de toda forma para quem vai vender o imóvel. Quase todo imposto que a gente paga em ganho de capital no nosso país também tem uma parcela da inflação no meio. Então, esse programa aqui faz muito sentido para quem tem certeza absoluta que vai vender o imóvel em algum momento, só sabe que não precisa vender agora. Agora, para quem é que isso aqui não faz sentido? Poxa, para aquela pessoa que não vê algum cenário onde vai vender o imóvel ou vai deixar para os herdeiros e não pensa em fazer isso agora. Aí não vale a pena desembolsar esse dinheiro no momento. Então, se faz sentido para você, se você quiser aderir a esse programa aqui, você tem até meados de fevereiro para entrar. Então, essas são formas claras, legais de economizar imposto para os próximos meses ou para o final de 2025. Agora, existem outras medidas que não têm data final, mas quanto antes você fizer, melhor. Porque, afinal de contas, a melhor forma de passar bem por qualquer cenário do mercado, independente se a gente tiver crise ano que vem, independente de se a gente ver a bolsa se valorizar, os juros continuando altos, eleição pela frente, crise fiscal, a única forma de passar bem por isso tudo é ter uma estratégia clara de investimentos. Uma estratégia que te faça ganhar dinheiro em qualquer cenário. E existe um passo a passo de como é que você pode fazer isso. A gente chama de método NDR aqui no Clube do Valor. Onde o N significa neutralizar os teus riscos, saber exatamente o quanto de risco você consegue correr na tua carteira de investimentos. Principalmente para você não tomar decisões erradas nas horas erradas. Depois, formar uma dupla camada de proteção na tua carteira de investimentos, que é ter um modelo de carteira muito claro, com proporções muito adequadas a teu perfil, seja você mais agressivo ou seja você
mais conservador. E a segunda camada de proteção é ter uma estratégia definida para saber comprar ações na hora em que elas estão baratas, saber comprar renda fixa no melhor momento, saber comprar fundos imobiliários na melhor hora. E esse caminho é exatamente o mesmo que a gente usa para montar as carteiras de mais de 5 mil clientes atuais do Clube do Valor. E o terceiro passo, que é o rebalanceamento constante desse método. O único processo que te permite comprar ativos na baixa e vender na alta. Foi esse caminho do método NDR que permitiu a gente ver resultados de clientes reais aqui do clube, como esses que estão na tela para vocês. Um cliente desde 2017 que consegue bater o CDI ali com muita folga. E um cliente um pouco mais recente, do começo de 2019, final de 2018, que também consegue bater o CDI muito bem. Esse é o melhor caminho para manter uma carteira que consegue performar acima da média em qualquer cenário, independente do que vai acontecer ano que vem ou nos anos seguintes. E é justamente esse caminho, esse passo a passo claro, que a gente vai te mostrar no dia 7 de janeiro, no evento Carteira de Investimentos para 2026. O meu sócio e fundador do clube, o Ramiro Gomes Ferreira, vai te mostrar as 3 alterações que você precisa fazer na tua carteira de investimento no ano que vem, em 2026, para chegar até a dobrar o teu potencial de retorno sem correr riscos desnecessários, mesmo com a eleição pela frente, mesmo com juros altos. Para você participar do evento Carteira de Investimentos para 2026, a única coisa que você precisa fazer é clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo e colocar um lembrete na tua agenda para o dia 7 de janeiro, às 7 horas da noite, ao vivo, no nosso YouTube. Clica aqui e se inscreve. Então, nesse vídeo eu te mostrei qual é o contexto do que está acontecendo no Brasil, quais são as possíveis consequências disso, quais são as formas de que você pode pagar menos imposto até o final desse ano. E qual é o método que a gente utiliza para manter carteiras performando bem em qualquer cenário aqui do clube. E para que você continue assistindo os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro bem relacionado a esse e eu vou estar te esperando no próximo conteúdo.